Olá, passado a eleição, o período agora é de transição. O prefeito eleito, Luciano Azevedo, e o vice Juliano Rosso têm dedicado este período para a formação da equipe de governo e também para tomar conhecimento da realidade da Prefeitura de Passo Fundo. A partir do dia 1º de janeiro, o município terá uma nova forma de administração e muitos desafios pela frente. Trânsito, saúde, educação e segurança são assuntos que estão na pauta da administração. No Estúdio 4 desta semana, nós fazemos um programa especial recebendo o prefeito eleito de Passo Fundo, Luciano Azevedo. Prefeito, seja muito bem-vindo ao programa, agora na condição de prefeito eleito de Passo Fundo. Muito obrigado, Rogério. É um prazer muito grande estar aqui contigo nessa nova fase, nessa nova etapa da minha vida e da vida de Passo Fundo, principalmente. A gente pode afirmar que o senhor se preparou para chegar à Prefeitura de Passo Fundo. Disputou 3 eleições, tem 3 mandatos como vereador na Câmara de Passo Fundo, inclusive ocupando a presidência da Câmara, sendo o vereador mais jovem a ocupar a presidência da Câmara, um mandato e meio como deputado, 2 mandatos eleitos, o senhor não vai poder cumprir, evidentemente, porque assume aqui. Então, tem toda essa trajetória política que agora o senhor se sente preparado para assumir a Prefeitura de Passo Fundo? Sem dúvida, Rogério. Eu tenho comigo que uma eleição para prefeito, ela não é o resultado de um desejo individual, ela não pode ser consequência de um sonho individual ou de um objetivo de uma pessoa. Ela tem que ser uma construção dentro das circunstâncias da cidade, políticas, econômicas, sociais e dentro daquele momento que o município vive. E eu fico muito orgulhoso, feliz e agradecido por ter sido escolhido prefeito de Passo Fundo, uma cidade com mais de 150 anos, uma cidade com uma economia moderna, uma cidade com serviços de qualidade, uma cidade com muitos desafios, e eu me sinto preparado para enfrentá-los, eu dizia isso na campanha eleitoral, feliz pela vitória, mas absolutamente consciente da responsabilidade que terei a partir de 1º de janeiro, ao lado do nosso vice-prefeito Juliano Rosso, e de uma equipe que nós estamos formando e que pretendemos seja uma equipe muito qualificada, com muito foco no resultado. Como eu dizia durante a campanha, nós queremos uma prefeitura resolvedora dos problemas. E é com esse olhar que nós estamos procurando montar a nossa equipe de trabalho. O senhor já anunciou alguns nomes de secretários, mas ainda faltam outros do 1º, do 2º escalão que vão compor a sua equipe. Como tem sido esse processo de escolha dos secretários que vão estar administrando juntamente com o senhor? Olha, Rogério, os secretários ou as secretárias, porque já temos secretária indicada, eles... Vai ter mais secretárias? Sem dúvida, teremos mais mulheres no 1º escalão. Mas eles devem ter, primeiro, capacidade pessoal, formação profissional, identidade com a área onde vão atuar e conduta absolutamente ilibada, limpa, vida limpa, é o que nós queremos. Porque ser secretário do município de Passo Fundo ou dirigir aqui uma estatal, uma autarquia, também é uma tarefa de muita responsabilidade. Então nós temos procurado escolher bem. Nós começamos anunciando o secretário de Finanças, Gilberto Bedin, que é advogado, é contabilista, é muito conhecido aqui. Anunciamos o procurador-geral do município, o doutor Adolfo Freitas, a secretária da administração, a doutora Marlise Soares, o presidente da Funzuctur, que é o empresário Daniel Lé, o secretário de Cultura, o professor José Hernani de Almeida, e também o secretário de Segurança, que também tratará muito de questões de trânsito, que é o advogado Gilmar Teixeira Lopes. Estas pessoas são as primeiras a serem anunciadas, mas não são necessariamente as mais importantes, porque todos serão importantes, desde os secretários do governo até os servidores do município. Nós temos que trabalhar juntos por Passo Fundo, olhando para frente, projetando a cidade para o futuro, resolvendo rapidamente os problemas que existem hoje, mas também com um olhar na cidade que nós queremos para daqui a 20 ou 30 anos. O senhor pretende fazer uma reforma administrativa e nisso se inclui a criação de novas secretarias? Olha, nós temos examinado a estrutura atual da prefeitura e consideramos que ela é satisfatória, ela é adequada em praticamente todos os aspectos. Nós estamos estudando 2 ou 3 ajustes, né?
Um deles, nós queremos ter uma área de comunicação mais eficiente. Né? Não só a comunicação para o público externo, para a comunidade, mas também a comunicação interna da prefeitura. Hoje a prefeitura, por exemplo, quando faz uma obra, não tem uma placa padronizada indicando para as pessoas quando é que essa obra termina, quando é que ela começou, quanto é que ela custa para os cofres públicos. Não há isso de forma padronizada. A prefeitura hoje tem alguma dificuldade na área do cerimonial, do protocolo, embora isso pareça pequeno, isso é comunicação. A prefeitura tem uma ouvidoria que, na nossa avaliação, pode ser muito potencializada, pode ser mais utilizada pela comunidade. Quando o cidadão reclama ou sugere, ele está participando da gestão, então ele tem que ter uma resposta rápida. E a comunicação entre as secretarias também deve ser uma comunicação mais eficiente, mais integrada. Então nós estamos analisando esta opção e também estamos avaliando a possibilidade de termos ou uma secretaria ou uma coordenadoria geral de governo, como muitos municípios têm, que será um órgão ligado ao gabinete do prefeito, deverá ser um órgão ligado ao gabinete do prefeito, de integração para promover a integração entre as secretarias. Nós queremos governar por programa, nós não queremos que cada secretaria seja uma prefeitura isolada, queremos que as secretarias interajam, e esta coordenadoria geral de governo, estamos estudando ainda como será, deverá ser um órgão que integra as secretarias e cobra das secretarias a execução dos programas definidos pelo governo. A prefeitura então terá uma nova forma de comunicação com a comunidade. Nós vamos trabalhar para isso, nós queremos que a comunidade saiba o que está acontecendo na prefeitura, não só do ponto de vista publicitário, que hoje já é feito, não só a informação daquilo que a prefeitura faz, mas também que a comunicação se dê de lá para cá. Né? Porque hoje a prefeitura comunica-se de dentro para fora. Nós queremos que a prefeitura receba a comunicação do cidadão também de forma eficiente. Aquilo que o cidadão precisa, aquilo que as pessoas pensam, aquilo que são as principais reclamações, as maiores reivindicações. Essa comunicação tem que ser mais eficiente entre a prefeitura e a comunidade. Bom, a população de Passo Fundo cresceu muito nos últimos anos, a demanda, o orçamento, e a gente sabe que a prefeitura hoje ela já não tem uma estrutura suficiente para poder suportar isso. O exemplo é que várias secretarias estão espalhadas em diversos locais da cidade e isso, certamente o senhor vai tomar conhecimento, acarreta um custo elevado para o município em termos de aluguéis. O que o senhor pensa com relação a isso? Olha, o ideal seria, Rogério, que todas as secretarias estivessem no mesmo local. Né? Mas isso não é possível, não foi possível até agora por uma série de circunstâncias. Seja porque o número de secretarias é muito grande, seja porque o espaço da prefeitura ficou muito pequeno. O importante é que as secretarias possam prestar um bom serviço para a população. E para que isso aconteça, primeiro, os servidores precisam estar bem instalados, tem que ter dignidade para que as pessoas trabalhem, tem que ter condições adequadas para que as pessoas trabalhem. Também tem que ter facilidade de acesso para o cidadão. Né? Não me agrada, por exemplo, num primeiro momento, o fato de que secretarias estejam colocadas no antigo quartel do Exército. Eu sempre achei isso muito discutível, mas obviamente que nós vamos estudar isso com o planejamento para que possamos examinar soluções possíveis e também construir alternativas que reduzam os custos, façam que sobre mais recursos para investimentos e, acima de tudo, que tornem o trabalho funcional, né, que as coisas aconteçam, mas que a população tenha acesso a todos os setores da Prefeitura Municipal. Já que o senhor tocou no tema quartel do Exército, esse foi um assunto que surgiu muito durante a campanha. Há uma discussão sobre um melhor aproveitamento dessa área do quartel, alguns defendem até mesmo a abertura da rua que fica interrompida ali. O que o senhor pensa, já que o senhor disse que não lhe agrada o fato de secretarias estarem instaladas nesta área, o que o senhor pensa com relação ao quartel do Exército, que até hoje não teve uma destinação adequada? Olha, eu tenho uma visão, viu, Rogério? O prefeito não é dono da cidade. Isso é muito importante. Isso talvez seja das coisas mais importantes que eu penso. O prefeito não é dono da cidade. E, portanto, o prefeito não pode fazer da cidade aquilo que ele quer fazer individualmente. O prefeito tem a responsabilidade de tomar decisões administrativas, de gerir os recursos públicos, de montar uma equipe qualificada, mas existem temas
que são temas de grande interesse da população. A área do quartel, por exemplo, é provavelmente a área de maior valor imobiliário que nós temos hoje na cidade de Passo Fundo e que tem relação com a Prefeitura Municipal. Portanto, nós temos que discutir com a população, com a comunidade, com a sociedade civil, o que é que nós queremos naquela área. Aliás, nós queremos fazer um governo muito democrático, um governo de muito debate com a cidade. E nós vamos instituir aqui, como primeira proposta do nosso governo, o Conselhão, né? O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que vai discutir com profundidade os grandes temas de Passo Fundo, mas com profundidade. Vai discutir durante meses, vai ouvir especialistas, vai ouvir a cidade, vai requisitar pareceres, consultorias, para que o Conselho possa, de fato, ter força e ser um órgão de colaboração da administração municipal. Esse tema do quartel, na minha opinião, é um tema que tem que ser discutido pela cidade. O que nós queremos ali? Um grande parque? Uma grande praça? Nós queremos a abertura da rua? Não queremos? Queremos que o município utilize aquela área de outra forma, só para o esporte ou apenas para o lazer? Ou queremos que fiquem ali as repartições públicas municipais? Este é um tema típico que será discutido pelo Conselhão, que terá grande importância no nosso governo e que será um órgão inovador aqui na Prefeitura de Passo Fundo. Como é que o senhor vai formatar esse conselhão? Quem participa dele? São só pessoas ligadas a partidos? É a comunidade de forma em geral? Como é que o senhor pretende formatar ele? Não, de preferência, nós queremos que os partidos fiquem à margem do Conselho. Quem tem que participar do Conselho é a comunidade. São as entidades representativas da cidade, são os sindicatos, são as entidades empresariais, são as associações de moradores, é a universidade, é o mundo acadêmico, são as pessoas que têm condições de contribuição para a cidade, pensando a cidade sob os mais diversos ângulos. Não é, Rogério? Nós queremos que ele seja um fórum permanente de debates. Jamais queremos que o Conselho seja uma instância homologatória daquilo que o prefeito já decidiu, não é isso. Queremos que seja um órgão de debate profundo, debate muito maduro, com muita informação, com muito aprofundamento técnico sobre as grandes questões da cidade. O nosso vice-prefeito eleito, Juliano, está trabalhando já há bastante tempo e agora de forma mais acelerada na construção de um modelo, que é um pouco inspirado no modelo federal e no modelo estadual. Mas o Conselhão será uma ferramenta fundamental para que nós possamos democratizar as decisões. Aliás, eu já convidei uma pessoa para que possa presidi-lo, para que possa nos ajudar a organizar, dar o pontapé inicial, alguém que tem muita qualidade cultural, informação, condições de fazer um debate muito amplo com a cidade, conduzir o Conselhão nesse seu início, com a importância que nós queremos que ele tenha. Mas ainda não tive resposta. A pergunta é justamente essa, se o senhor já poderia revelar o nome. Infelizmente ainda não. Tá bem. Bom, o senhor deu um dos exemplos de um dos temas que esse conselhão pode tratar, que é a questão do quartel do Exército. Que outros temas podem ser tratados por esse conselhão? Olha, muitos outros. Eu vou dar um exemplo aqui. O município fez agora, no governo atual, no governo do prefeito Dipp, uma operação de crédito, né? Buscou empréstimo, aliás, de forma pioneira, de forma inovadora, buscou recursos para investir aqui na cidade, assumindo um compromisso que será honrado ao longo dos anos pelas futuras administrações. Na nossa opinião, este teria que ser um tema decidido após consulta à comunidade. Não só sobre a tomada do empréstimo, né? Sobre o compromisso assumido pelo município, mas também sobre a aplicação dos recursos, onde eles seriam aplicados. Né? Isso é um tema típico de debate com a comunidade. Né? Evidente que isso não aconteceu porque o Conselhão ainda não existe, mas o Conselhão deverá tratar de grandes decisões, né? De temas realmente importantes, não dos temas do dia a dia, do cotidiano. Estes a Prefeitura tem a obrigação de tratar e de resolver, mas dos temas que impactam no futuro da cidade. Bom, nós estamos fazendo um programa especial, o Estúdio 4 dessa semana, estamos recebendo o prefeito eleito de Passo Fundo, Luciano Azevedo. A gente vai ao intervalo agora e alguns assuntos, prefeito, para o próximo bloco. A questão da saúde, que foi um tema muito forte durante a campanha eleitoral, e como também vai ser o relacionamento da administração com a nova Câmara de Vereadores de Passo Fundo, que passa novamente a contar com 21 vereadores.
A gente vai ao intervalo, voltamos em seguida aqui na UPF TV com o Estúdio 4 desta semana. Estamos de volta com o programa Estúdio 4 aqui pela UPF TV. No programa dessa semana, estamos recebendo o prefeito eleito de Passo Fundo, Luciano Azevedo. Prefeito, como é que o senhor vai trabalhar com a Câmara de Vereadores? O senhor conhece, né, detalhes da Câmara de Vereadores ao longo dos 3 mandatos que exerceu, presidência da Câmara. A Câmara volta a ter uma nova composição, né, deixa de ter 12 vereadores e volta a ter 21 vereadores. O senhor não tem a maioria nesse primeiro momento na Câmara. Como é que vai ser o seu relacionamento? Olha, Rogério, como tu disseste, eu conheço bem a Câmara. Eu fui vereador 3 mandatos, o Juliano também é vereador Câmara, ainda, né? Já é vereador por 3 mandatos. E alguém me disse esses dias que há muitos e muitos anos não chegava na prefeitura alguém que passou pela Câmara de Vereadores. Eu não tenho essa informação, mas me parece que o último prefeito que foi vereador foi o Volmar Salton. Não tenho certeza disso. Mas deve ser, pessoal, a gente fazer um retrospecto, Carreão não foi, Dip não, Gomes não, né? Faz muito tempo, né? Então nós conhecemos bem a Câmara de Vereadores. E a impressão que eu tenho é de que nós não teremos problema nenhum com a Câmara. Porque, historicamente aqui em Passo Fundo, a Câmara de Vereadores tem ajudado as administrações. Tem colaborado com os prefeitos. Então nós estamos partindo do princípio de que vamos ter uma relação republicana, uma relação respeitosa com a Câmara de Vereadores. Eu conheço os 21 vereadores, todos eles, sem nenhuma exceção, têm qualidades e condições para realizar um grande trabalho. E o que nós estamos propondo é a compreensão de que a eleição acabou, né? E de que nós temos agora que olhar para frente pensando em Passo Fundo. E os vereadores serão parceiros nisso, serão muito ouvidos, né? E certamente terão uma contribuição grande a dar. Aqueles que nós estamos trabalhando para construir maioria, para que nós tenhamos maioria na Câmara de Vereadores. E aqueles vereadores ou bancadas que estiverem na oposição também serão muito respeitados. Isso é da democracia, as críticas, as opiniões, as divergências são naturais e eu tenho certeza de que nós teremos um relacionamento muito produtivo para a cidade. Quando o senhor fala que está trabalhando para a maioria, isso significa que outros partidos possam vir a integrar o seu governo já nesse primeiro momento? Sim, nós queremos um governo muito amplo, né? Um governo da cidade. Então nós temos trabalhado para que tenhamos um número maior de partidos no governo, sempre discutindo com os partidos a presença no governo a partir da qualificação técnica das pessoas que integram os partidos ou que são indicadas ou de alguma forma lembradas por um partido político. Isso está indo muito bem, a discussão está sendo muito madura. E nós esperamos começar o governo com uma base muito ampla na Câmara de Vereadores. O senhor pode dizer com quais partidos essa negociação está mais avançada e eles podem fazer parte do governo? Olha, nós temos conversado com o Partido Progressista, nós temos conversado com o PMDB, nós temos conversado com o PTB, nós temos conversado com o PSB, né? E seguramente não vamos parar por aí, vamos conversar também com outras agremiações, sempre colocando o interesse de Passo Fundo acima dos interesses dos partidos. Prefeito Luciano, um dos temas muito fortes da campanha foi a questão da saúde, né? Passo Fundo avançou, evidentemente, nos últimos anos, mas esse avanço não tem sido suficiente para atender a população e as necessidades. O senhor centrou muito o seu programa de governo, né, em cima da questão da saúde. Por exemplo, o senhor já tem o secretário da Saúde, já começou a conversar com alguém que possa ocupar a Secretaria da Saúde? Olha, eu tenho conversado com muitas pessoas de praticamente todas as áreas, Rogério, porque a escolha dos secretários, embora existam nomes que são lembrados, outros que são indicados, né, a escolha dos secretários é uma escolha pessoal, é uma escolha do prefeito, né? Então eu tenho procurado ouvir muito nesse momento, ouvir mais do que falar, e tenho conversado com muitas pessoas em todas as áreas. Na saúde tem sido da mesma forma, eu tenho ouvido muitas pessoas, tenho conversado, e nós estamos buscando um nome, primeiro, que tenha identificação com a área da saúde pública. Segundo, que tenha condições de dar tempo integral à Secretaria da Saúde, né? Isso tem causado até algum limitador, porque existem
pessoas aqui na cidade que são muito qualificadas, mas que têm outra atividade profissional e dela não pretendem se desvincular. Isso limita um pouco o nosso campo de ação. Mas, primeiro, identidade com a área. Segundo, condições de dar dedicação integral à área da saúde. E, principalmente, visão de saúde pública, porque o nosso compromisso é muito grande. Nós temos condições aqui de resolver os problemas na área da saúde, eu estou convencido disso. Queremos fazer investimentos que façam com que o exame seja mais rápido, que a consulta aconteça, que tenhamos especialistas na rede, que possamos fazer a vacinação em casa, quer dizer, tudo, o teleagendamento, tudo aquilo que nós falamos na campanha eleitoral. Mas isso parte da escolha de uma equipe qualificada e comprometida com saúde pública. Para que sejam cumpridas essas promessas que o senhor fez durante a campanha, é suficiente esse volume de recursos que a saúde tem hoje no município? É mais uma questão de gestão ou as duas coisas têm que caminharem juntas? Primeiro é a gestão, né, Rogério? Primeiro é a gestão. Nós temos que fazer gestão de saúde pública, né? Organizar melhor a rede, mas também é necessário um investimento maior. Nós estamos avaliando essa questão dos investimentos. O investimento e a gestão têm que caminhar em paralelo, né, para que ambos possam construir a saúde pública que nós queremos aqui em Passo Fundo. Nós vamos trabalhar com indicadores e metas. Nós temos que medir, inclusive, o grau de satisfação da população em relação ao atendimento na área de saúde. Nós temos aqui em Passo Fundo, em todas as áreas, profissionais muito qualificados dentro da saúde. Nós temos que permitir, assegurar que isto esteja à disposição da população, se necessário com mais investimentos. Agora, é importante lembrar também que esse é um processo, né, que onde nós vamos agir com muita determinação, mas onde serão necessários ajustes que levam um determinado período para que nós possamos atingir o resultado que queremos atingir dentro do governo. Uma outra situação, prefeito, dentro da saúde, que sempre traz muita preocupação à administração, é o hospital municipal, né? O hospital ele tem um papel muito relevante, atende uma parcela significativa da população, mas sempre falta uma definição de realmente qual é o papel do hospital municipal. O hospital municipal nós queremos colocar no centro do debate sobre a saúde, né, Rogério? Primeiro, definindo qual é o verdadeiro caminho do hospital. Isso eu disse durante toda a campanha eleitoral. Segundo, fazendo investimentos no hospital. É necessário muito investimento para recuperar o hospital, que já chegou a trabalhar com 150 leitos e hoje trabalha com aproximadamente um terço disso, né? E terceiro, nós temos que fazer com que o hospital seja gerenciado, gerido, quase que de forma profissional, aliás, de forma profissional, quase que de forma empresarial. O hospital tem que buscar recursos públicos, né, que permitam que ele seja sustentável, que ele se mantenha para ter um serviço de qualidade oferecido à população. O hospital municipal será muito importante no nosso governo e nós queremos que no hospital municipal seja dada absoluta preferência às pessoas que moram em Passo Fundo. Prefeito, tem também nessa área da saúde o Hemocentro, que tem uma característica de atendimento regional. Há uma informação extraoficial de que o Hemocentro acaba trazendo um prejuízo para o município de R$50 mil, algumas coisas que certamente o senhor vai tomar conhecimento, mas ele também tem um papel vital no fornecimento de sangue, não só para Passo Fundo, mas, como eu disse, de toda a região. Passo Fundo lutou muito para ter o Hemocentro. Se eu não me engano, foi ainda no governo do prefeito Júlio Teixeira ou ainda no primeiro governo lá do prefeito Oswaldo Gomes. O Hemocentro é muito importante para a cidade, é importante para a região e nós vamos dar atenção ao Hemocentro. Nós estamos agora numa etapa de montagem da equipe, mas tão logo ela esteja montada, nós queremos um diagnóstico rápido do Hemocentro. Existem obras que precisam ser concluídas, investimentos que precisam ser feitos e, acima de tudo, tem que aproveitar muito bem aquele quadro qualificado de servidores que tem lá para que o Hemocentro funcione a pleno e possa cumprir o seu papel social dentro da área da saúde. Prefeito, um outro tema também relevante foi a questão da educação, né? Nos seus vários níveis, desde a educação infantil, as creches que o senhor denominou durante o seu programa, o município de Passo Fundo tem um orçamento significativo para a educação, é 35% do município, mas tem 35% do orçamento do município, que está na lei orgânica, mas tem alguns pontos de tensionamento que houve com o magistério e investimentos que precisam ser feitos. Tem coisas que são diferentes, viu, Rogério? Primeiro, nós queremos ter uma relação com o magistério que seja uma relação de muito respeito e de muito diálogo com o magistério.
eu estou convencido de que a qualidade do magistério municipal ela é muito superior à média das cidades brasileiras. Nós já tivemos aqui em Passo Fundo momentos de excelência na educação do município. E ela é de bom nível, é bom que se diga, ela tem um nível muito considerável, né? Agora nós queremos fazer com que o nível seja cada vez melhor, no serviço prestado, nos índices de aprovação, no aproveitamento do aluno, que é quem mais importa, e isso nós faremos com muito diálogo com o magistério, inclusive recuperando algumas demandas funcionais atrasadas, né, represadas há muito tempo, e que vão atender interesses e necessidades da categoria. Que é o pagamento de licenças-prêmios. Um exemplo é o pagamento das licenças-prêmios, né? Isso é um direito do professor, não é uma faculdade do administrador, né? Então nós queremos cuidar disso. Ao mesmo tempo, existem questões que são desafios, como por exemplo as escolas de educação infantil, que eu durante toda a campanha chamei de creches, porque é assim que a população compreende melhor, embora existam diferenças. As escolas de educação infantil precisam ter os seus horários ampliados, né? Nós queremos criar aqui o turno alternativo, como eu disse também durante toda a campanha eleitoral. Isso será feito com a contratação de mais servidores e necessariamente nós teremos que fazer novas escolas de educação infantil e também novas escolas, né? Tem o problema da escola da Vila Matos, que nós vamos concluir, e também novas escolas de educação infantil, porque nós temos que assegurar às crianças a possibilidade de estarem lá bem cuidadas, dando tranquilidade aos seus pais. Ainda na área da educação, prefeito, Passo Fundo é a capital nacional, estadual da literatura. Também ocorreram investimentos, né? Mas a cidade ainda não se apropriou definitivamente desse título, que é muito significativo. Passo Fundo é a capital nacional da literatura por dois motivos, né? Primeiro, pelo movimento extraordinário liderado pela professora Tânia Rese e sustentado, alicerçado aqui pela Universidade de Passo Fundo, ao longo já de décadas, né? Que nos dá essa condição. Isso é muito mais mérito da Tânia e mérito da universidade do que qualquer outra coisa, né? A prefeitura tem ajudado ao longo dos anos, tem sido parceira, mas é coadjuvante. O ator principal, os atores principais são a universidade e a Tânia. Segundo, Passo Fundo é a capital nacional da literatura por uma sacada importante do nosso deputado Beto Albuquerque, que criou um projeto de lei que nos deu oficialmente esta condição. Isso é muito bom para a cidade, nós queremos valorizar muito isso, mas nós queremos que isso se dê também com mais intensidade no dia a dia das pessoas. Vou dar um exemplo, Rogério. Uma capital nacional da literatura tem que ter uma biblioteca pública... No mínimo, né, prefeito? No mínimo, à altura deste título. Nós não temos. E queremos concluir o governo com uma biblioteca pública à altura do título de capital nacional da literatura, além de todo o restante do trabalho que deve ser feito em parceria pela prefeitura, pela universidade, pelos educadores da cidade, pelos livreiros, né, para que a cidade seja sempre lembrada de forma positiva como capital da literatura. Bom, isso o senhor garante, então, Passo Fundo vai ter uma biblioteca que é muito mais hoje um conceito de biblioteca, né, muito mais ampliado, com acesso à informação, enfim, uma biblioteca modelo como merece uma capital nacional de literatura. Essa é uma obrigação do município, né, porque nós temos esse título é super importante para todos nós e o município tem que trabalhar no sentido de ter uma biblioteca pública à altura da responsabilidade que tem a capital nacional da literatura. Nós vamos fazer todo o esforço, eu tenho certeza vamos conseguir isso. Bom, nós estamos com um programa especial, o Estúdio 4 dessa semana, recebendo o prefeito eleito de Passo Fundo, Luciano Azevedo. Alguns temas para o último bloco, prefeito, a questão do desenvolvimento, da atração de novas empresas, também do fortalecimento das empresas que estão em Passo Fundo. A gente conversa no último bloco do Estúdio 4 desta semana, aqui na UPF TV. Até já! No
No programa dessa semana, a gente está recebendo o prefeito eleito de Passo Fundo, Luciano Azevedo. Prefeito, tema desenvolvimento. Passo Fundo recebeu muitas indústrias nos últimos anos, né? A Ambev está aí para ser inaugurada, é um exemplo prático disso, né? Mas precisa atrair mais e também mais do que isso, né? Precisa fortalecer as indústrias, as empresas, as pequenas empresas que estão em Passo Fundo. Essa foi uma área onde o município trabalhou bem nos últimos anos, viu, Rogério? A atração de novos investimentos. É claro, eu sempre disse isso na campanha, houve também uma circunstância nacional que beneficiou o Passo Fundo e até uma circunstância internacional da economia do Brasil no cenário internacional. A economia brasileira se comportou bem, muitas empresas vieram investir no Brasil, outras empresas cresceram, ampliaram a sua carteira de investimentos, as suas ações no nosso país. E Passo Fundo, de forma competente, com agilidade, com profissionalismo, se beneficiou disso. Nós queremos continuar nessa linha política. Nós queremos que Passo Fundo siga trabalhando para atrair investimentos, que trabalhe muito para isso, sem nenhum tipo de preconceito. A cidade está aberta aos novos investimentos, mas nós também queremos valorizar aqueles empresários, empreendedores que já estão aqui participando ativamente da vida da cidade. O desafio é continuar trazendo empresas de porte, empresas que impactem na economia da cidade, de preferência em segmentos onde a nossa economia precise de mais investimentos e também ajudar o empresário local no sentido de que ele amplie os seus negócios, contrate mais pessoas, possa ter mão de obra adequada, menos custos, para que a economia de Passo Fundo siga crescendo. Esse, sem dúvida alguma, é um objetivo nosso. Prefeito, há uma reivindicação dos empresários, que não é só em Passo Fundo, que é em todo o Brasil. Hoje já não são mais as vagas de emprego, mas a qualificação das pessoas para atender um mercado cada vez mais exigente, cada vez mais tecnológico. De que forma o município pode preparar essa mão de obra para oferecer? Porque uma empresa, uma grande corporação, ela só se instala onde ela tem também mão de obra. Nós temos examinado isso e queremos trabalhar muito isso dentro do governo, né, Rogério? Nós temos que qualificar a mão de obra para aqueles nichos de mercado onde a mão de obra seja necessária, né, onde haja demanda, onde haja exigência não só da indústria, mas também de outros setores da economia, né? Um exemplo claro aqui em Passo Fundo é a questão da indústria têxtil, né? Que tem um grande potencial de crescimento, não encontra trabalhadores, os trabalhadores da indústria têxtil estão migrando para outras áreas, as empresas podem crescer, querem crescer, há um grupo de empresas aqui na cidade com grande potencial nessa área, que precisam de trabalhadores. Esse é apenas um exemplo, né? E o município tem que também trabalhar na qualificação da mão de obra de trabalhadores de setores da economia que estão brotando, que estão surgindo, né? Não dá mais para trabalhar naqueles setores convencionais apenas, naqueles setores mais tradicionais, mais clássicos, onde muitas vezes o emprego não existe ou o mercado está saturado. Nós queremos agir nisso com muita cautela e com muito cuidado, investindo os recursos públicos na formação da mão de obra para que ela seja imediatamente incorporada ao mercado. Existem alguns gargalos, prefeito, que não dependem somente da administração. Duplicação da RS 324, embora tenha projeto, o senhor, enquanto deputado, atuou muito nisso, né, que é uma estrada, a estrada da morte, como ela é conhecida, né, 324, a própria duplicação aqui do trecho da 285. Tem também a questão do aeroporto, né, que é outra realidade que o senhor conhece, enfim, mais voos, uma estrutura adequada para o aeroporto de Passo Fundo. Mas isso não é só o município. Tem duas coisas aí, Rogério. A primeira é que nós queremos atuar de forma integrada com a região. Nós vamos valorizar muito os municípios da região, queremos ter uma relação de proximidade, de respeito, de parceria, em todas as questões onde houver interesse regional. A Passo Fundo tem a obrigação de liderar a região, de seguir liderando a região. Mas a liderança se dá com a compreensão das diferenças, da característica de cada município, do respeito às opiniões divergentes. Nós faremos isso, vamos trabalhar de forma integrada com a região. Inclusive recebi, alguns dias atrás, uma mensagem aqui do professor Eduardo Finamori, que sinaliza nesse sentido e é exatamente desta forma que nós pensamos. Aliás, o Finamori é alguém que tem trabalhado por isso ao longo dos últimos anos, a integração regional. E existem questões como a do aeroporto, onde a responsabilidade é do Estado,
mas eu não descarto investimentos do município no aeroporto, desde que nós possamos identificar quais as reais necessidades e a possibilidade do município de fazer os investimentos. Nós não podemos mais protelar os investimentos, porque fica para 2012, fica para 2013, fica para 2014 e nós estamos perdendo tempo, perdendo investimentos e às vezes pela demora no investimento do Estado, estamos impedindo o município de crescer. Nessa semana mesmo, Santa Maria anunciou que fará investimentos lá na base aérea, no aeroporto, na base que tem lá do governo federal, para que possa ter uma ligação aérea com o centro do país. Isso é uma sinalização clara de um município que está bem localizado, no centro do estado, de que quer tomar para si também esta possibilidade que nós temos hoje. Então nós não podemos correr esse risco. E nós vamos avaliar com seriedade a possibilidade do município investir no aeroporto de Passo Fundo, talvez até em consórcio com outros municípios da região. E a rodoviária, prefeito? Tem uma licitação andando, né? Mas tem uma grande discussão sobre permanência, sobre qualidade de serviço, enfim, esse também é um tema relevante. Olha, em relação à rodoviária, esse sim é um tema do Estado, né? A licitação ela é estadual. Agora eu tenho uma opinião sobre isso. A minha opinião é que a rodoviária tem que ser, primeiro, de muita qualidade, oferecer um serviço de qualidade à população. Segundo, tem que estar num local onde o acesso seja possível a todos, o acesso seja facilitado, seja pelo ônibus, seja a pé, né? Mas que o acesso seja facilitado. E o município vai acompanhar essa questão. Prefeito, o tema trânsito também foi muito debatido durante a campanha eleitoral. O senhor já nomeou a pessoa que vai ser responsável, que é o Dr. Gilmar Teixeira Lopes, mas aí também há uma grande discussão e precisa necessariamente de fortes investimentos para que o trânsito de Passo Fundo possa ser ao menos suportável. O trânsito é um problema de todas as cidades médias e grandes. O que está acontecendo em Passo Fundo agora é a consequência do acelerado número de veículos, a venda de carros que aumentou. O governo federal tem feito um grande esforço para manter esse setor aquecido e tem conseguido. E o trânsito em Passo Fundo é um problema muito grande que nós vamos enfrentar. Nós propusemos algumas alternativas durante a campanha eleitoral que passam pela qualificação do transporte coletivo, pelo investimento em transportes alternativos como a bicicleta, pela sinalização, campanhas de educação e também obras no trânsito. Nós já indicamos o Dr. Gilmar Teixeira Lopes como novo secretário desta área e demos a ele 3 tarefas iniciais. A primeira é examinar com urgência a questão do trânsito. Embora nós saibamos que as obras levam tempo, há que se ter previsão orçamentária, licitação, mas nós temos que tratar isso como prioridade. Segundo, nós nos comprometemos a retirar uma boa parte dos controladores eletrônicos de velocidade que estão aí mal colocados. Já determinei que ele faça esse exame, para que isso gradativamente seja feito. Terceiro, que ele trabalhe a ideia da criação de uma guarda armada para trabalhar em parceria e em colaboração com a Brigada Militar aqui na nossa cidade. Essas são as 3 questões iniciais no que se refere a trânsito. São 3 temas que a Secretaria deve enfrentar como prioridade, sem prejuízo nenhum a outros tantos que irão surgindo e a demandas da comunidade que nós possamos ir conhecendo ao longo do governo. O senhor prometeu durante a campanha que colocaria a estrutura da prefeitura à disposição para discutir a questão da cobrança da tarifa de esgoto. O fato é que as pessoas que passarem a contar com esse serviço, as pessoas que se ligarem ao sistema de esgoto, vão ter um acréscimo na sua conta de 70%. Não se discute a necessidade do serviço e a importância das obras que foram feitas na atual administração, mas sim o valor dessa tarifa. Os investimentos são importantes, Rogério. Isso é inegável e nós não temos nenhuma objeção a eles. O que nós discutimos é a necessidade da população pagar essa conta. Porque as informações que nós temos, que ainda são preliminares, indicam que o que a Corsã arrecada em Passo Fundo é muito superior àquilo que ela investe. Então nós vamos procurar a Corsã e vamos propor à Corsã a reabertura desse diálogo. Desde que as duas partes queiram, esse contrato pode ser alterado, pode ser aditivado. E nós queremos examinar isso do ponto de vista jurídico. E no limite nós vamos ao judiciário para que o judiciário examine a possibilidade de reduzir o valor cobrado à população. Prefeito, o senhor vai herdar aí 2 problemas, né, que são complicados, que é o ginásio Teixeirinha, né, que
é um custo gigantesco para o município, para uma utilização muito pequena. E também o Parque da Ifrica. O Parque da Ifrica será rediscutido, né? Nós queremos dar a ele plena utilização, mas vamos discutir isso com a cidade. Nós indicamos o empresário Daniel Lé, que é alguém que tem a visão do turismo como negócio, né? Nós queremos que Passo Fundo se consolide como um polo turístico de negócios. O Daniel terá a responsabilidade de conduzir um dos grandes projetos do governo, que é o projeto Passo Fundo Cidade dos Eventos, com muito profissionalismo, e o Parque da Ifrica fará parte disso. Em relação ao ginásio, a primeira providência que eu tomarei em relação ao ginásio ao assumir o governo será convidar para uma reunião e uma visita ao ginásio o CREA, a Ordem dos Advogados do Brasil e o Ministério Público, para que juntos nós possamos identificar, primeiro, o que precisa ser feito do ponto de vista técnico. Segundo, o que precisa haver de investimento para isso, né? O que deve ser feito e que investimento deve ser isso. Na nossa avaliação, esse é um tema tão polêmico que deve ser acompanhado pelo Ministério Público e pela Ordem dos Advogados do Brasil. E nós vamos pedir ao CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, para que façam um laudo nos indicando o que deve ser feito, porque nós queremos dar uma solução definitiva ao problema do ginásio, para que ele seja utilizado no esporte e no lazer. Bom, prefeito, há também um tema muito discutido que é o lixo, né? O lixo de Passo Fundo hoje está sendo transportado, isso gera um custo elevado para o município. Tem também, se a gente quiser considerar todo um passivo ambiental desse transporte, enfim, de alguma forma tem que se encontrar uma alternativa. Existe a lei de resíduos sólidos, os municípios têm que estar adaptados agora para o início de janeiro já, até para que possam buscar recursos que existem na área federal. Nós vamos examinar essa questão do lixo também com prioridade, né, Rogério? Esse sim é um passivo, né? Porque esse é um problema diário da cidade, é um desafio diário da cidade, onde nós vamos encontrar uma situação que todos os dias é emergencial. Mas eu não gostaria de adiantar, nós estamos estudando aqui todas as alternativas possíveis em relação ao problema do lixo. O fato é de que o município terá que fazer uma opção em relação a uma das possibilidades que estão sendo examinadas. Bom, o senhor vai trabalhar, evidentemente, muito próximo, vai buscar, junto ao governo federal, ao governo estadual, buscar recursos com o deputado Beto, que é deputado aqui por Passo Fundo, enfim. Mas nós tivemos agora um exemplo de perda de recursos que foi para a construção do presídio, mais de 8 milhões. O município fez a sua participação, doou a área, desapropriando a área para que fosse instalado o presídio regional. Já havia acontecido também a perda de recursos para a construção do ginásio do Colégio Cecília Leite Costa. É claro que são recursos federais com uma ligação estadual, mas o município perde com isso. Perde porque tudo que acontece aqui, seja da responsabilidade federal, seja de responsabilidade estadual, tem a ver com a vida das pessoas que moram aqui. E o presídio, logicamente, tem que ser objeto de um exame por parte do governo do estado. A perda dos recursos se deveu, na minha opinião, a morosidade, a lentidão do governo do estado em executar a obra. E nós vamos trabalhar junto com outras forças da região, porque o presídio é regional, e responsabilidade do governo do estado, de responsabilidade do governo do estado, para que possa se retomar a obra, porque muito dinheiro já foi investido lá. Como é que o senhor quer a Codepas funcionando? A Codepas é outro desafio, viu, Rogério? Quando ela foi criada no governo do ex-prefeito Carrion, a Codepas foi concebida, foi pensada como o grande motor do desenvolvimento de Passo Fundo. E a Codepas, ao longo dos anos, foi transformada numa companhia de ônibus que tem até alguma limitação na competição com as outras empresas privadas e agora, por último, atuando na área do lixo, né? Nós vamos examinar a Codepas com atenção para que ela possa desenvolver plenamente aquelas que foram as suas atribuições iniciais, porque nós entendemos que ela pode ser mais utilizada, melhor utilizada na busca do desenvolvimento. Bom, a gente chega ao final, ao programa dessa semana, um Estúdio 4 especial, recebendo aqui na UPF TV o prefeito eleito de Passo Fundo, Luciano Azevedo. Prefeito, obrigado pela presença aqui no nosso programa, mais uma vez, uma boa sorte ao longo da sua administração nos próximos 4 anos. Muito obrigado, Rogério, pela oportunidade, muito obrigado à população pela confiança e boa sorte para todos nós, né? Que Passo Fundo cresça
que todos nós possamos viver numa cidade daqui a 4 anos que seja ainda melhor do que ela é hoje. Esse é o nosso desafio, nós vamos trabalhar muito para isso, pode ter certeza. No programa dessa semana, nós recebemos o prefeito eleito de Passo Fundo, Luciano Azevedo. A gente quer agradecer também a sua audiência. Esse canal tem um sério compromisso com a cidadania. Obrigado e até a próxima semana.